Vamos então avançar para o estudo do Bootstrap propriamente dito. Eu vou apenas neste vídeo mostrar mais uma vez como é que eu faço para descarregar os ficheiros para um ambiente local, como é que eu os incorporo dentro da minha página web e depois nos próximos vídeos desta série já não voltarei a executar essa operação. Então é muito simples. Vocês vão aqui ao vosso browser, vão à área de documentação do Bootstrap, vão aqui à parte da introdução e na introdução vocês vão ter aqui o CSS e o JavaScript. Importante, aqui o bundle, porque contém o único fecheiro de JavaScript necessário, porque se vocês quiserem colocar o Popper, que é uma dependência, e depois o Bootstrap em separado, podem fazê-lo, mas não vejo necessidade. Então neste caso o que vocês podem fazer é simplesmente isto. Chegam aqui, selecionam todo o interior deste link, vão abrir aqui um espaço, vão colar aqui e temos aqui o nosso Bootstrap. Eu vou aproveitar já para copiar também aqui este do JavaScript. Vou abrir aqui um outro separador, colocá-lo aqui e tenho aqui o JavaScript do Bootstrap 5.02. Bom, o que é que vocês vão fazer aqui? Eu vou regressar aqui ao meu projeto e é habitual os programadores desenvolverem os projetos separando as lógicas todas por pastas. Ora, não faz muito sentido termos aqui os nossos fecheiros de HTML ou de PHP, outra linguagem de programação qualquer, e depois termos também misturado lá pelo meio os fecheiros de CSS e de JavaScript. Então, tradicionalmente, o que acontece é que nós criamos uma pasta, podem lhe dar o nome que quiserem, bibliotecas, libs, enfim. Há alguns nomes mais conceituados, por exemplo, assets, e se vocês vão verificar aqui que automaticamente até aparece aqui um ícone diferente. Neste caso, dentro do assets, eu vou criar uma pasta para Bootstrap. Ok? Ora, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou arrastar este meu app.css, já irei explicar o que é que eu tenho aqui, eu vou arrastá-lo para dentro da pasta dos assets. Okay? Vou mover e neste caso o que acontece aqui é que eu tenho então dentro da pasta dos assets tudo aquilo que não diz respeito ao HTML. Agora vou aqui colar ou gravar aqui dentro do Bootstrap os meus fecheiros de CSS e JavaScript. Então clico com o botão direito do mouse, guardar como, não altero o nome, vamos aqui para o projeto 3, dentro do Assets, Bootstrap, vamos guardar. Vou aqui também ao JavaScript, neste caso guardar como, vamos aqui também à parte do Bootstrap, vamos deixar ficar exatamente no local onde está, vamos colocar aqui em guardar. Se eu regressar aqui ao meu projeto, vocês vão verificar que dentro da pasta Bootstrap está o Bootstrap Bundle.min.js e o Bootstrap.min.css. Ora, se nós temos dúvidas sobre como é que nós colocamos isto dentro do nosso projeto, vocês têm aqui nesta mesma página aquilo que eles designam por um Starter Template. E o que é um Starter Template? É basicamente uma estrutura de uma página web onde estão criadas as condições para termos aqui o HTML e o Bootstrap a funcionar, neste caso, via CDN. Ora, como vocês podem aqui observar, o script de JavaScript aparece aqui no final de todas as implementações que existem. Tudo isto que aqui está comentado. Aqui existem outros scripts, mas que dizem respeito à segunda forma de importar o JavaScript. Ora, neste caso, este script deverá ficar sempre o mais colado possível ao fecho da nossa página, neste caso ao body. Então, nesta circunstância, nós vamos regressar ao nosso projeto e vamos fazer aqui o seguinte. Aqui nós vamos colocar no head o link.css, neste caso 2.css, e vamos agora navegar para o assets, bootstrap min.css. Da mesma forma que vamos colocar aqui um script source src. Se eu pressionar agora o tab, eu tenho simplesmente que escrever assets bootstrap e agora selecionar o bootstrap bundle.min.js. Todos os meus fecheiros de JavaScript que eu queira criar para o meu projeto, eu posso incorporá-los aqui por baixo, preferencialmente por baixo, para vocês poderem fazer o tal override de algumas funcionalidades do Bootstrap, se assim for necessário, ok? No caso do CSS, a mesma coisa. Eu tenho aqui, no meu caso do CSS, eu tenho aqui o fecheiro app.css. O que é isto, basicamente, que aqui está? Bom, eu tenho aqui um asterisco. Este asterisco seleciona todos os elementos do meu HTML e aplica a todos eles, sem exceção, sejam eles o body, o HTML, um parágrafo, um título, etc. Aplica-lhes esta propriedade, que é o box shadow.
Este box shadowing, que vocês podem simplesmente copiar, podem inclusive até alterar a cor, vai permitir perceber visualmente qual é o espaço ocupado por cada elemento na minha página web. E isso é fundamental para nós estudarmos o Bootstrap e vermos quais são os espaços que estão a ser ocupados ou as áreas que estão a ser ocupadas dentro da nossa página. Vocês irão perceber isto num instante. Então, se eu agora colocar aqui um outro link, neste caso de CSS, eu vou dizer que está em Assets /App CSS. E agora eu vou aqui refrescar a minha página. Então, se eu for aqui ao meu browser e vier aqui, neste caso eu ainda não refresquei e por conseguinte vocês têm aqui ainda o HTML puro, Ctrl+Shift+R e reparem, vou usar o Bootstrap. Como vocês podem observar rapidamente, aparecem aqui duas pequenas linhas a vermelho. Eu vou tornar a cor um pouco mais intensa, então vou aqui ao meu app.css e vou colocar aqui .8, isto é um RGBA, Red, Green, Blue e Alpha, em que eu tenho um vermelho com uma transparência de 80%, ou melhor, com uma opacidade de 80%, ok? Sendo que se eu colocasse aqui 1, ficava o vermelho completo, se eu colocasse 0.1, ficava praticamente transparente. Bom, ou quase invisível. Neste caso, vocês podem facilmente ver então a existência das linhas. O que é que estas linhas significam neste contexto? Eu tenho aqui um título e esta primeira linha que aqui está diz respeito ao título. A segunda linha que está aqui diz respeito ao body do meu HTML, ok? Vocês já irão perceber isto quando entrarmos agora então no nosso Bootstrap. Ora, significa isto que eu tenho aqui já a estrutura base para poder começar a estudar o meu Bootstrap. Então eu quero-vos chamar a atenção para alguns aspectos relacionados com a documentação. Nós vamos aqui especificamente à documentação e para isso eu já lá estou, mas vocês podem sempre navegar a partir do site principal para Docs, ok? E quando vocês clicam aqui em Docs, vocês vão para a área da documentação, que normalmente vos apresenta logo a parte da introdução. A parte da introdução tem algumas informações sobre a framework, a forma como vocês a podem incluir. Depois existe aqui um Customize, que diz respeito já a algumas funcionalidades mais avançadas, nomeadamente como é que vocês podem fazer a vossa própria versão do Bootstrap a partir dos scripts que estão criados. Eu chamo a atenção para alguns aspectos que podem eventualmente criar alguma confusão e que é o seguinte, por exemplo, aqui o Color, vocês têm estas cores que fazem parte da palette de cores ou do esquema ou o tema de cores que vem por base com o Bootstrap. São de facto poucas cores, mas se vocês rolarem um pouco mais para baixo, vão ser surpreendidos por todas as cores. E à partida, quem não estiver a ler a documentação com alguma atenção, vai pensar que o Bootstrap já traz estas cores todas prontas a utilizar. E de facto não é isso que acontece. Para nós podermos tirar partido de tudo isto, nós teremos que recompilar através de Sass, ok? Que é uma tecnologia para programarmos CSS e depois fazermos uma transpilação destes fecheiros para CSS normal. Teremos que utilizar isto a partir das variáveis que estão definidas. Nós não vamos explorar essas funcionalidades nesta altura, porque elas são intermédias ou avançadas, eventualmente poderemos depois lá chegar no final desta playlist. Mas é muito importante que vocês tenham a noção de que toda esta área da documentação que aqui está tem a ver com optimizações e customizações do vosso Bootstrap. Aquilo que eu vos aconselho nesta fase inicial é não passar sequer por estas duas áreas que aqui estão. Daqui para baixo estão as explicações sobre tudo aquilo que vocês necessitam para incorporar no vosso projeto. Então, quando clicamos aqui no Layout, que é uma das componentes mais importantes do Bootstrap, que é aquilo que permite criar os sites responsivos, nós entramos aqui numa área em que vocês têm aqui breakpoints. Não vos interessa nada saber o que é que são os breakpoints, porque é uma explicação de como é que a responsividade funciona no Bootstrap, mas depois tem aqui o primeiro conceito que é fundamental vocês perceberem. São o conceito de containers e o conceito de grid. Nós vamos fazer uma brevíssima introdução ao containers e à grid, e depois, nos próximos vídeos, nós vamos explorar muito em concreto estes dois aspectos, porque eles são, eu diria que 20% ou 25% da importância do Bootstrap, ok? Ou se calhar até mais. Porquê? Porque são estas duas componentes de uma forma global que permitem que os nossos sites sejam responsivos. Há depois mais algumas funcionalidades que também contribuem para isso, mas containers e o System Grid são fundamentais. Bom, vamos clicar aqui nos containers e vamos perceber o seguinte. O que é tradicionalmente um container? Um container será um div, uma divisão, ou um article, um section do nosso website,
onde nós depois vamos incluir lá dentro uma grelha. E este conceito pode parecer um pouco complexo para quem nunca utilizou o Bootstrap, mas é um conceito extraordinário. Resumindo de uma forma muito sucinta, nós criamos um container, um contentor, ok? É uma caixa, dentro da qual nós podemos depois distribuir colunas num total máximo de 12. E isto agora vai ficar assim só, depois vocês na prática vão ver como é interessante. Bom, no Bootstrap 5 são-nos oferecidos vários tipos de containers. Tradicionalmente o que acontecia com o Bootstrap 4 era a existência apenas de dois, o container e o container fluid. Bom, eu vou fazer aqui uma coisa muito simples, vou copiar tudo isto e quero-vos mostrar neste vídeo em concreto, vou colocar aqui este código, quero-vos mostrar também neste vídeo como é que vocês testam a responsividade do vosso site. Bom, eu coloquei ali o código e agora vou refrescar aqui a minha página. E agora reparem então o seguinte, mais uma vez, a explicação da linha vermelha. Esta linha está aqui e ela indica o nosso body. Vou aqui inclusive a melhorar um pouco esta apresentação. Eu penso que nós podemos colocar aqui um inset. Ok, vamos colocar aqui inset. E neste caso então a linha vai aparecer a toda a volta. Reparem, eu vou aqui refrescar e cá está ela. Bom, o que acontece aqui então é o seguinte. O inset está-me a dizer aqui, ou esta box vermelha, está-me a dizer que isto tudo aqui é o conteúdo da minha página web, dentro da qual eu coloquei 5 divs, cada um deles com este texto no seu interior. Cada um deles tem uma classe diferente, como vocês podem rapidamente ver aqui. Um tem a classe Container SM, MD, LG, XL e XXL. Ora, para nós começarmos a ficar habituados a esta nomenclatura, significa small, medium, large, extra large e extra large, isto é, super largo, portanto, muito pequeno, ou o mais pequeno, diria eu, médio, largo, muito largo e super largo, ok? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vocês olham para aqui e veem que temos aqui os divs todos organizados com a mesma dimensão. Se eu pressionar aqui o F12, vocês vão ter a possibilidade de tornar o vosso website responsivo. Como assim? Como é que vocês podem testar isto para ver se está a funcionar num smartphone de forma correta? Bom, nas ferramentas do programador, não olhem agora aqui estes erros, são apenas os tais fecheiros map, não nos vamos preocupar com isso, são warnings, não são erros. Vocês têm aqui este ícone, Toggle Device Toolbar. Quando vocês clicam aqui, vai aparecer aqui esta barra que vos vai permitir escolher, entre outras coisas, para que o vosso site seja apresentado de forma responsiva. Vocês podem, na opção Responsive, aqui alargar ou encurtar o vosso website e neste caso aqui tem inclusive o número de pixels de largura que vos vai indicar basicamente num ecrã que tenha este número de pixels de largura, o vosso conteúdo do site vai ser apresentado desta forma. Paralelamente, vocês podem inclusive selecionar alguns modelos previamente concebidos, neste caso vamos colocar aqui Moto G4, um modelo de smartphone e que vai ficar logo ali com as variáveis, ou neste caso com as dimensões, que são variáveis de modelo para modelo, com as dimensões normais. Vocês selecionarem aqui um Galaxy S5 ou então aqui um Pixel 2, vocês vão ver que em determinados modelos isto vai sendo alterado. No caso do Moto GP4, ou Moto GP4, o Moto G4, nós temos inclusive a possibilidade de fazer um Show Device Frame. Vocês têm aqui o aspecto visual do vosso smartphone, ok? Vamos considerar desta forma. E, portanto, significa que o vosso website neste momento teria este aspecto. Bom, vamos voltar aqui ao responsivo para podermos manipular isto e reparem o que é que acontece agora. Quando nós começamos aqui a estreitar, reparem o que é que acontece aos containers. O extra largo acaba por ter aqui no extra large uma margem para a esquerda e para a direita igual, portanto está aqui mais ou menos centrado, para o conteúdo do nosso website aparecer centrado, mas quando nós começamos a diminuir, ele vai quebrando e vai alargando o seu conteúdo todo. Para quê? Para que o seu conteúdo não fique entalado lá no meio. E isto vai acontecendo de uma forma gradual com os outros todos, reparem. Eu vou aqui estreitando e eles vão ali encolhendo. Bom, a forma mais tradicional de nós usarmos isto é, de facto, para quem vem dos outros, das versões anteriores do Bootstrap, é utilizar o div.container. E isto é uma abreviatura do Emmet que me permite logo colocar esta classe neste div.
ok? Reparem, aqui está. Este é um container normal. E agora vamos criar aqui um outro container fluid, fluid, ok? Este é um container fluid. Qual é a diferença entre os dois? Bom, vamos aqui verificar. Ctrl+Shift+R e vocês podem verificar aqui rapidamente. Este container é normal, isto é, ele vai ter sempre uma margem à esquerda e à direita, enquanto este é um container que desde o início até ao fim vai manter sempre toda a largura da vossa página web. Okay? Se nós arrastarmos aqui ou fecharmos aqui as nossas ferramentas de programador, vocês vão ver que há aqui uma margem que se mantém. Esta margem, no entanto, não fica para sempre. Esta margem do container, ela vai acabar por desaparecer quando nós chegarmos aqui a um posicionamento muito pequeno. Okay? Portanto, para os ecrãs mais pequenos, depois eles acabam por ficar exatamente com o mesmo tamanho. Mas se vocês quiserem que o vosso site tenha uma apresentação mais centralizada, se estiverem a ver num desktop e depois mais alargada se estiverem a ver num smartphone, esta é uma das formas. Bom, o que é que vem a seguir aos containers? Bom, quando nós olhamos para aqui, há aqui depois informações sobre SaaS, não percam tempo com isto, são conhecimentos mais aprofundados, ok? Então, ou usamos o container ou o container fluid. Se vocês quiserem apostar numa esquematização deste género, podem fazê-lo. Bom, podem fazê-lo inclusive depois colocando várias classes dessas dentro do mesmo elemento. Nós depois iremos ver como é que isso funciona, é muito simples perceber o conceito. No entanto, já no próximo vídeo nós vamos falar sobre o Grid System. Ora, o que é o Grid System? A partir do momento em que nós criamos um container, nós podemos criar lá dentro linhas e colunas. E é dentro dessas linhas e colunas que nós depois vamos organizar o conteúdo do nosso website. Há aqui muitas informações sobre o sistema de grid, são importantíssimas vocês perceberem, porque colocar um texto com uma cor mais carregada ou menos carregada, etc., é muito simples. Formatar um botão é muito simples. Perceber o sistema de containers e de grid e depois tirar partido dele para fazer um site responsivo é uma chave fundamental para quem quer utilizar o Bootstrap. E nós vamos explicar isso de uma forma muito clara, objetiva e com muitos exemplos para vocês perceberem definitivamente como é que isto funciona.